Muy buenos días, hermanos. Que bendição esse 9 de abril, jueves 9 de abril do ano de 2026. Quero compartilhar essa palavra de paz de Deus inspirado no segundo livro de Crônicas, capítulo número 25. Não lerei toda a história do rei Amacias. De 25 anos era Amacias quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Bastante, não? Eu dizia que nessa época a gente mais ou menos vivia 40 anos, 60 no máximo. E reinou bastante tempo ele. Assumiu com 25 anos e reinou 29. Isso ele, Lorecto, ante os olhos de Jeová. Até aí, se terminasse aí o versículo, seria maravilhoso. Esse Lorecto que ele hizo ante os olhos de Jeová, como sole hablar no livro de Crônicas, não? Quando vai falar de um rei, seguiu o caminho de seu padre Davi, por suposto não era filho de Davi diretamente, pero seu padre Davi habla que era da dinastia de Davi, ou então se isso lo recto a los olhos de Jeová, como seus antepassados. É uma frase muito recorrente no livro, só que não para cá. Tem ela que, e esse que cambia toda a história. Define o que passou depois e o que passou depois não foi tão lindo, não? Há que não de perfeito coração. E esse é o mensagem principal. Depois vocês leem, são poucos versículos, não? São 28 versículos. Eu podia ler todo, só que não dá para ler toda hora. Vai perder muito tempo lendo todo, não? Isso, Lorecto ante los olhos de Jeová, a que não de perfeito coração. Porque não escutou a voz profética. E quando eu digo escutar a voz profética, naquele tempo eles não tinham a Bíblia, ou a voz profética é na própria palavra de Deus já revelada assim aos outros, não são esses tipos que se hacen chamar profetas e manipulam o povo e querem guiar o povo por meio de la manipulação a seu bel prazer, não? Não é sobre isso que eu estou falando de ouvir o profeta. Ouvir o profeta cá, no caso, era ouvir a voz de Deus, era ler a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia como nós outros temos hoje, impressa e assim toda bonitita, que temos vários colores, várias edições, estúdios. E isso é que nos falta. Isso é o que nos falta para realmente ser recto ante os olhos de Jeová, só que de perfeito coração. É difícil às vezes ser só o recto, não só o correto, porque nosso impulso humano, não vou dizer humano porque isso ocorre com os humanos, nossa natureza animal, e eu digo animal porque os animais generalmente atuam dessa maneira por instinto, só atuam assim, não por instinto. E essa natureza animal que solemos ter, nos sole passar, não passa seguido às vezes, é um problema ao qual nós outros temos que levá-lo aos pés do Senhor, para que o final não seja malo, não? Porque se eu leio o final dele, versículo 27, desde o tempo em que Amacias se apartou de Jeová, terminou apartando-se de Jeová. Por quê? Porque aceitou a adoração a outros deuses, porque permitiu que trajessem no botim, não? Os ídolos dos outros povos, porque os ídolos eram bonitos, não? Tinham ouro, prata, tinham pedras preciosas. Generalmente os ídolos eram hechos dessa maneira, não? Valiam bastante e
e gostaram e terminaram adoptando, de certa maneira, as costumbres del outro povo. Não? Isso passa às vezes com nós outros. Essas modas cristianas que temos hoje em dia, adotamos paganismo. Me ameaça algumas perguntas, não? Acerca do cristianismo, acerca de algum vídeo que vê na internet, ou acerca de los companheiritos que perguntam ou que expõem, ou de los tipos da igreja mesmo. E eu explico a ella. E como está distorcionada, não, o pensamento da gente, devido a que ao final se vai detrás de um paganismo, detrás de outros deuses. Se apartou de Jeová, começaram a conspirar contra ele em Jerusalém. E havendo ele ido a Laques, enviaram atrás ele a Laques e acharam e o mataram. Aí está o final, não? E o trajeram em cavalos e o sepultaram com seus padres na cidade de Judá. Ao menos tuvo um inteiro dentro de todo bueno, não? Para eles que isso era de extremada importância, não? Pero de isso vim a falar hoje. Não importa como vós empecem, importa como vós siga, porque como em pessoa, isso lo recto ante los olhos de Jeová. Solo que é que não de coração perfeito. Então, se que tu coração não tem perfeito hoje, que a terra, que é tu coração, seja fértil hoje, para receber essa palavra, interiorizá-la e pô-la por prática. Besitos. Tchau, tchau.